Todos os irmãos também estão visitando. Nós somos 3 dias aí de festa, de celebração, e eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas tem algo que o Senhor sempre plantou no nosso coração com relação ao aniversário. Geralmente no aniversário a gente celebra conquistas, celebra mais um ano de vida e se alegra, e isso é legítimo, isso é muito bom, mas sempre o Senhor planta no meu coração o desejo de que no aniversário a gente ter uma resposta à seguinte pergunta: o que eu posso entregar ao Senhor? O que eu posso devolver ao Senhor? Então, o nosso aniversário ele não se trata daquilo que a gente possa celebrar de conquistas ou alguma coisa, tem muito mais a ver com aquilo que a gente pode estar entregando para o Senhor, entregando para a cidade de Belém, entregando para a igreja em Belém. Então, esses 3 dias envolvem isso, envolvem aquilo que o Senhor quer equipar a igreja e Ele quer nos permitir compartilhar uns com os outros, e dessa forma nós termos uma resposta para esta geração, uma resposta nesse tempo, uma resposta para essa cidade, para esse estado, para essa nação e para o mundo todo. Por isso você deve ter passado aqui no hall e viu os mapas expostos aí, porque se trata disso, se trata de nós anunciarmos ao Senhor as boas novas de salvação a todo povo, língua e nação. Envolve exatamente isso, nós prepararmos o caminho para a volta do Senhor, e enquanto Ele não vem, Ele nos capacita para sermos testemunhas dEle, sermos esses que preparam o caminho. Nós estamos no turno das vozes que clamam no deserto, né? Um tempo foi João Batista, esse tempo é a igreja do Senhor. Que Ele possa nos preparar, nos habilitar para nós prepararmos o caminho, e Ele nos capacitar para que a gente seja testemunha dEle em todos os cantos dessa terra, para que todas as pessoas saibam que Ele é Deus e que Ele é Senhor. Amém? Queria convidar o pastor Anderson. Pastor Anderson, pastor amigo, está conosco, veio ano passado, está aqui mais um ano, a gente está muito feliz. Pastor lá da Zion, vou deixar que ele se apresente melhor, porque houve uma mudança aí na rotina dele, do ano passado para cá, e vou deixar ele se apresentar, mas eu queria que a gente abençoasse a vida dele. Você pode estender a mão para cá, para a gente abençoar, pastor Anderson. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Senhor pela vida do Teu Filho, do Teu servo. Nós te agradecemos pelas Tuas misericórdias e a Tua bondade. E nós cremos que durante esses dias o Senhor, derramando graça, há de mover no nosso meio, trazendo palavra, instrução e direção. Por isso, Pai, usa livremente o Teu Filho com autoridade e graça durante esses dias, e os nossos corações possam estar atentos à Tua palavra e à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, né? Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Estive no ano passado, quando completamos 3 anos, né, de igreja. Glória a Deus por esse 4º ano. E eu estou muito feliz. Conheci o pastor Felipe em Recife. Eu morei 6 anos no Nordeste, e o ano passado, quando eu estive aqui, eu até compartilhei que nós ajudamos a começar a igreja em Recife. Depois o meu pastor, que é o pastor Teófilo, ele fez um convite para começarmos a igreja em Maceió, e demos todo o start à igreja. Começamos lá num grupo nas casas, depois fomos para um hotel. Ali a igreja foi crescendo, alugamos um lugar, a igreja continuou crescendo. E uma coisa que eu brinquei aqui o ano passado, e aí eu quero trazer um ensinamento disso, é: cuidado com suas brincadeiras. Porque eu brinquei o ano passado, eu falei assim, que eu estava em Maceió, pastoreando a igreja em Maceió, e eu olhava para aquele mar azul, aquela água clarinha, e eu falava: Senhor, o que eu fiz, né? Qual foi o meu pecado para estar aqui nesse lugar tão feio? E era um lugar lindíssimo. E aí agora eu voltei para São Paulo, gente. Voltei para a poluição, para o trânsito. No final, na verdade, um pouco depois que eu estive aqui, o pastor Teófilo, né, que é o nosso pastor, o pastor Teófilo Hayashi, ele me mandou uma mensagem me convidando para estar com ele em São Paulo, e agora ajudar lá na expansão de demais localidades que Deus tem colocado em nosso coração. E eu falei: Senhor, eu fui brincar lá, né, em Belém, que
que pecado foi o meu para eu estar aqui. Aí o Senhor vai e agora me transiciona para São Paulo, poluição, trânsito, aquela loucura, mas eu estou muito grato a Deus. Estou brincando, mas nós temos visto tanto a expansão do reino de Deus, e tem sido um privilégio. E o pastor Felipe eu conheci lá em Recife, no Suprassumo, que é um encontro de pastores que nós fazemos, e agora nós estamos com esse encontro também em São Paulo, e tem sido muito precioso, porque a grande realidade é que a gente não vai conseguir fazer nada sozinho, não é verdade? E a igreja, ela precisa se unir, né? Não estamos falando aqui que precisamos todos concordar com tudo, mas a gente precisa entender que um discurso ele existe, que é o que é bíblico, e isso não pode sair dos nossos lábios nem do nosso coração. Então nós temos entendido que Deus também tem nos dado esse privilégio de unir igrejas, unir pastores. E o Descende, eu não sei quem esteve no Descende aqui, mas o Descende ele é fruto disso, fruto de algo que não é a Zion, não é Dunamis, mas é a igreja de Cristo. E essa unidade, essa união, esse corpo, né, sendo igreja juntos, então é onde nós conseguimos ter uma voz que ecoa com muito mais força, né? Então esse preparando o caminho, até que é esse tema do aniversário da igreja aqui da Altomonte Church, ele é algo muito poderoso. Assim como o pastor Felipe falou ali, começou João Batista, ele estava preparando o caminho ali para o povo, levando ali a mensagem, onde ele estava até trazendo uma reflexão para que o povo se arrependesse, né, e que viria aquele que seria o Salvador. Mas a grande realidade é que uma lição de casa foi deixada para mim e para você, que está lá em Marcos 16, 15 e 16, que é a grande comissão: o ide e pregai o evangelho, não é verdade? Então esse preparando o caminho, na verdade ele não termina, né? É uma continuidade. É por isso que eu tenho compartilhado que legado não é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas. Então eu tenho 2 filhos, né? O Gustavo e o Felipe, de 17 e 15 anos, minha esposa, que nós vamos completar 23 anos de casado, e essas transições que a gente vive, nós somos tão gratos, porque são pisar em novas terras, para que a gente continue preparando o caminho e possa também deixar um legado em cada lugar onde nós pisamos. Às vezes não faz sentido para você, mas o importante é fazer sentido para o Senhor. Sabe, não fazia sentido para mim estar no Nordeste, porque eu nasci e cresci em São Paulo, mas quando eu pisei no Nordeste eu comecei a lembrar, eu sou filho de nordestino, minha mãe é paraibana, meu pai é baiano, e eu comecei a ver, o Senhor, Ele me colocou aqui, para que eu também possa deixar um legado nessa terra, para que haja uma continuidade, junto com demais ministérios que tem no Nordeste. Então que nós possamos pegar esse tema, e não apenas abraçar como, é um tema do aniversário. Não, é um tema para a minha vida. Eu tenho que entender que o Senhor, Ele espera que eu faça alguma coisa com a unção que está sobre a minha vida. Ele espera que eu faça alguma coisa com aquele na qual eu carrego, que é o Espírito Santo. Então eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida. Então não é só entrarmos num lugar da zona de conforto. O conforto para mim é ministrar louvor e adoração, é confortável para mim. Mas quando começou a ficar confortável, o Senhor falou: agora eu preciso que você também comece a pregar o Evangelho. E aí você começa a pregar o Evangelho, e aí depois começa a ficar confortável, agora você vai começar a viver transições, porque a grande realidade é o quanto nós estamos dispostos a viver esse lugar de obediência, para continuar preparando o caminho. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Inclusive essa palavra foi logo em seguida do Descende, e eu creio que tem muito a ver com aquilo que o Senhor quer construir nos nossos corações. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, em Deuteronômio 28, nós vamos ler os versículos 1 e 2, um texto tão conhecido. Então, como o pastor Felipe falou, meu nome é Anderson, eu sou pastor da Zion Church em São Paulo. Esse ano estaremos completando
49 anos de igreja, e estamos muito animados. Teremos uma conferência chegando agora em dia 20 e 21 de junho, e nós temos vivido um tempo muito precioso como igreja. Glória a Deus pela expansão da Igreja de Cristo, e a gente tem dado continuidade a um legado que começou lá atrás com a família do pastor Teófilo, e hoje estamos vendo um ano tão profético para nós, que são 7 ciclos de 7 anos, né, completando 49, e teremos uma conferência também com algumas ordenações. Será um ano muito precioso, já tem sido um ano muito precioso. Eu creio que começamos com tudo já, com o Descende, né? Vocês imaginam que ficaram aqui em Belém, né? Eu estive em Goiânia, mas nós estivemos em 5 estádios, e foi algo tão poderoso. E deixa eu até falar um pouquinho sobre o Descende, antes de entrar na palavra, porque às vezes a gente olha, a gente imagina que é um evento apenas, mas nós temos diversos frutos do Descende. Tivemos, depois a gente vai acabar apresentando isso com o tempo, mas desde o primeiro Descende que nós tivemos no Brasil, nós tivemos um índice de aumento de adoções dentro das famílias. Nós fizemos um levantamento que se uma família dentro das igrejas do Brasil adotassem uma criança, acabaria com a orfandade dentro do Brasil. Você acredita nisso? Isso foi levantado de estatística, e no Descende nós pudemos ver mais de 16 mil adoções acontecendo. Tivemos engajamentos bíblicos, tivemos mais de 20 mil missionários sendo enviados para diversas nações, inclusive também dentro do Brasil. Então tem muitos frutos do Descende. Só que a grande realidade é que esse preparando o caminho é tão precioso esse tema, porque nós achávamos que o Descende ele ia acontecer da mesma forma como foi em 2020. Vamos começar por São Paulo, né? Vamos começar ali pelo estádio do São Paulo e vamos ver a expansão. E de repente a gente começa a ver o Senhor fazer de uma forma completamente nova. E o Descende surgiu quando nós sabíamos que precisávamos fazer aqui no Brasil, mas o pastor Teófilo estava andando num shopping lá de Recife, e de repente um homem grita o nome dele no meio do shopping, e quando ele dá um alô para aquele homem, ele não tem ideia de quem que aquele homem era, e aquele homem chega perto dele e fala assim: pastor Teófilo, e o Descende? Precisa ter o Descende no Brasil. E aí o pastor Teófilo não entendeu muito, e acabou pegando o contato daquele homem, e ele tinha uma viagem para o Japão. E quando o pastor Teófilo estava no Japão, ele estava dentro do carro, e o Espírito Santo fala com ele muito forte: você precisa ligar para aquele homem do shopping. E ele não entendendo nada, mas entrando num lugar de obediência, ele manda uma mensagem para aquele homem e marca um café. Resumindo, aquele homem era um dos maiores, ele é um dos homens que mais investe em trabalhos sociais no Brasil. E ele falou assim: pastor Teófilo, o que precisa para que aconteça o Descende aqui? E aí de repente ele colocou o pastor Teófilo diante de pessoas, autoridades, que falaram: nós precisamos do Descende aqui em Recife. Então a grande realidade é que quando nós estamos prontos para ouvir e obedecer a voz do Senhor, Ele prepara o caminho, Ele conecta com as pessoas certas, Ele faz o que aos nossos olhos humanos nós nunca conseguiríamos fazer. E de repente, de um estádio fomos para 2, para 3, para 4, para 5 estádios, e glória a Deus por isso, porque também nós estamos vendo que o povo de Deus está ganhando território, a igreja está ganhando território. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, dentro do que eu quero trazer é esse estar atento à voz do Senhor. Então Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Esse texto para mim é um texto muito, muito forte, porque às vezes a gente está tão acostumado em ler, né, Deuteronômio 28, a gente vai discorrendo ele, né, e a gente vai vendo lá a questão do que você vai ser bem-aventurado, onde você pôr as tuas mãos, onde pisar a planta dos teus pés, mas o grande detalhe é que nós não nos atentamos a justamente o versículo 1, que ele diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. Então ele está falando sobre ouvir a voz do nosso Deus, ouvir a voz e também estarmos atentos para guardar, o cuidado de guardar os seus mandamentos. Agora, esse ouvir a voz do Senhor teu Deus, ele não acontece por acaso, ele acontece de uma vida de intimidade. Então esse lugar de conhecer a voz do Senhor teu Deus, é um lugar que você vai ter que construir na presença dEle. Agora, quando nós estamos engajados nesse conhecer o Senhor, conhecer as formas como Ele fala, nós vamos desfrutar de algo sobrenatural. Então o Senhor ele fala através da palavra, o Senhor fala através de uma palavra profética, o Senhor fala através do seu Espírito, o Senhor fala em sonhos e visões. Você crê nisso? O Senhor fala, e Ele está falando em todo tempo. A grande realidade é se eu e você estamos atentos a essa voz, se nós estamos atentos àquilo que o Senhor está falando. E a minha pergunta é: o que o Senhor está falando para você hoje? Ou o que o Senhor falou para você sobre este ano? O que o Senhor falou para você sobre o que você vai viver este ano com a tua família? Você que é marido, você que é sacerdote do lar, qual foi a direção, ou o que o Senhor falou ao teu coração quanto àquilo que vai trazer alinhamento para a tua casa? Ministério, o que o Senhor trouxe ao teu coração que vai trazer alinhamento para o ministério? Porque senão a gente fica só ali, basta cada dia o seu mal. A gente fica caminhando, sempre esperando uma revelação de um profeta, sendo que o Senhor ele quer falar diretamente com você. E o que Ele está falando? O que Ele está falando sobre Belém? O que Ele está falando sobre agora esse novo ano, que é um ano onde teremos eleições? O que o Senhor está falando? É algo que nós precisamos estar atentos. O que o Senhor está falando para a minha vida, para esse ano? E o que eu quero trazer sobre esse tema de preparando o caminho, é que a grande realidade é que nós não vamos conseguir discernir o caminho se nós não estivermos atentos àquilo que o Senhor está falando. E a grande realidade é que Ele diz: se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, olha o que o Senhor fará: Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, o que Ele está querendo dizer? Que os lugares por onde você pisar, você será exaltado. E exaltado que eu estou falando, não é exaltado onde você vai ser glorificado, você vai entrar nesse lugar onde você vai ser estrela do lugar. Não é isso. O que está falando é que você vai ser exaltado, significa que você vai ser honrado nos lugares onde você pisar. O Senhor ele vai estabelecer algo sobrenatural nesses lugares. Significa que onde você pisar, o mover do Espírito Santo vai fluir com liberdade. Salvações vão acontecer, curas vão acontecer, a palavra do Senhor vai ser pregada. Ele vai te exaltar, porque Ele está encontrando em você alguém que não está aquém daquilo que Ele quer fazer, mas você está atento à sua voz. Eu acho que eu contei isso ano passado. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu vivi uma experiência muito forte, e eu recebi uma palavra profética logo que eu entreguei. Isso foi em novembro de 92, eu completei 50 anos, em novembro de 92 eu entrego a minha vida a Jesus. No início de 93 eu recebo uma palavra profética, eu vou relembrar isso que eu compartilhei o ano passado, e essa palavra era uma palavra sobre adoração, que o Senhor me levantaria com canções, o Senhor me daria, o Senhor estava estabelecendo um chamado na adoração na minha vida, e foi muito forte aquela palavra. E logo na sequência eu recebi um convite para trabalhar na igreja, e todas as manhãs nós tínhamos um devocional, nós tínhamos um tempo com o Senhor,
de adoração, leitura da palavra, oração. E eu comecei, nesse momento de oração, eu comecei a ouvir uma voz, e aquela voz era audível, e ela falava para mim: pega o violão. Vocês lembram, eu contei isso aqui? E essa voz falava: pega o violão, pega o violão. E eu não discernia aquela voz, e eu comecei a repreender aquela voz. Só que a voz não parava de dizer para mim: pega o violão. Só que conforme eu começava a ouvir aquela voz, uma música começou a se formar na minha mente. Conclusão, terminamos aquele momento de oração. O pastor que me discipulou chegou perto de mim e falou assim: Anderson, quando nós estávamos orando, eu comecei a receber uma canção, e eu não entendo nada de música, mas você recebeu uma palavra profética, e eu escrevi a letra da música, e está aqui. De repente Deus quer que essa música aconteça, então eu estou entregando ela para você. E quando eu peguei aquela letra da música, eu tomei um susto, e eu perguntei para ele: pastor, o que está acontecendo aqui? Porque quando eu estava orando, eu comecei a ouvir uma voz dizendo: pega o violão. E aquela voz começou a ser tão insistente, e eu não estava entendendo de quem era aquela voz, porque na verdade era o começo da minha caminhada com Cristo. E eu tentando repreender aquela voz, e na verdade era o Senhor falando para mim. E aí quando eu cheguei e comecei a ler aquela letra, eu falei assim: pastor Neto, e essa letra é exatamente a letra da música que estava vindo para mim enquanto eu estava orando. Então olha que loucura, é algo que no nosso entendimento humano não acontece, mas a grande realidade é que o Senhor, Ele estava me preparando para o que eu fosse, o que eu estivesse realmente querendo viver, e que eu tivesse que me preparar para viver isso. Então aquela manhã o pastor Neto virou para mim e falou assim: Anderson, eu estou entendendo tudo que está acontecendo. A grande realidade é que você recebeu uma palavra sobre a tua vida, e o que você vai fazer com ela? Porque se o Senhor Ele não encontrar em você alguém pronto para discernir a voz dEle e obedecer, Ele não vai deixar de fazer o que Ele tem que fazer. Ele vai falar com aquele que estava pronto para ouvir e obedecer. E foi muito forte aquela manhã para mim, porque eu entendi ali Deus falando comigo, e eu fiquei muito grato, mas ao mesmo tempo eu fiquei frustrado pelo fato de que não conhecia as formas como Deus falava, e eu não consegui discernir. E ao mesmo tempo eu entendi naquela manhã: eu preciso conhecer ainda mais o Senhor, eu preciso conhecer a tua palavra, eu preciso orar mais, eu preciso andar com aqueles que andam com Deus, eu preciso aprender a discernir a voz do Senhor, eu preciso aprender a discernir as formas como Ele fala. Você está me entendendo? Glória a Deus. Só que a grande realidade é essa: nós queremos estar nas nações, e hoje, glória a Deus pela expansão do reino, mas ao mesmo tempo nós temos vivido um momento onde existe muita escassez de conhecimento. Nós temos visto muitos jovens, eu tenho 2 filhos adolescentes que, glória a Deus, já tem ministrado, já tem viajado para poder fazer missões, mas a grande realidade é que o ser exaltado sobre todas as nações da terra só vai acontecer se realmente você entrar num lugar de intimidade, se você entrar num lugar de se aprofundar em Deus, porque senão você vai pisar nos lugares e você vai ser envergonhado. A grande realidade é essa. E eu não estou querendo desanimar ninguém, mas a grande realidade é que o diabo ele é astuto, e ele quer te derrubar, ele quer derrubar a igreja. Eu conheço um pastor que ele é indiano, e ele me fez um convite para a Índia, e ele trouxe uma realidade para mim. Ele falou assim: pastor Anderson, sabe o que tem acontecido na Índia? Brasileiros têm ido, falam que tem um chamado missionário, e aí quando chegam lá e se deparam com a perseguição que é real e corre o risco de vida, eles fazem o quê? Eles vão para asilos, tiram fotos, eles vão para escolas, tiram fotos com as crianças, e depois eles mandam as fotos para as igrejas que os mantêm. Mas a grande realidade é que eles não saem para pregar o evangelho, porque eles têm medo de morrer pelo evangelho. É uma realidade triste. Agora, quando nós conhecemos aquilo que o Senhor realmente está falando para nós individualmente, e nós entramos num lugar de obediência, independente do lugar, sendo perseguição ou não, você vive a plenitude do Senhor naquele lugar.
porque esse pastor é um pastor que tem uma escola, e ele usa a base bíblica para o ensino naquela escola, e ele passa por perseguições, ele já tomou um tiro de raspão no pescoço, mas ele continua com a escola, porque o Senhor tem o guardado, porque ele está num lugar de obediência. Então qual é o lugar que eu e você queremos estar? Precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando. Agora abra a tua Bíblia em João 16, eu quero ler do 4 ao 16, por gentileza. E o tema da minha palavra vai ser discípulos distraídos. João 16, do 4 ao 16. Aqui Jesus está falando com os discípulos. E diz assim: mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Sabe, esse texto aqui, ele é muito poderoso, mas a grande realidade é que ele também nos mostra o quanto nós, como discípulos, estamos atentos àquilo que o Senhor está falando. Porque aqui o Senhor está trazendo uma direção, e na verdade ele já está trazendo um spoiler do que vai acontecer, a sua morte na cruz. E ele está dizendo para os discípulos ali, da necessidade da sua morte, é necessário que ele vá, porque se ele não for, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele não virá. Agora ele está trazendo uma boa notícia, ele está falando que o Espírito da verdade, ele vai convencer o povo, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora a grande realidade é, o que nós temos focado a nossa atenção? Porque ele está dizendo, olha, vocês não estão prontos para suportar tudo ainda, mas ao mesmo tempo, por que vocês estão tristes? Porque enquanto ele estava caminhando com eles, ele estava os discipulando, e ele estava falando, olha, eu não disse tudo a vocês, porque na verdade a gente estava caminhando junto, nós estávamos andando juntos, então vocês, acredito que vocês estão prestando atenção em tudo aquilo que eu estou fazendo, que eu estou falando, da forma como eu estou se movendo, no momento que eu paro para me separar para orar, no momento que eu tenho que orar e expulsar os demônios, no momento onde eu tenho que discernir ali, que ali precisa haver cura. A grande realidade é que, qual é a diferença que eu e você temos dos discípulos? Eu sei que são grandes homens de Deus, mas a grande realidade é que eu e você estamos também recebendo todos os dias de tudo aquilo que o Senhor anunciou, de tudo aquilo que Ele falou, de tudo aquilo que Ele já deixou escrito para que eu e você venhamos viver. Que diferença nós temos deles hoje? Nenhuma, porque nós podemos orar por enfermos, não é verdade? Nós podemos ver os sinais e maravilhas,
Não estou falando aqui menosprezando os discípulos de forma alguma. O que eu estou falando é que aquilo que eles experimentaram, eu e você também podemos experimentar. O grande detalhe é o que nós temos focado a nossa atenção. Porque aqui o Senhor, Ele está falando, olha, é uma boa notícia, porque o Espírito, Ele vai vir convencer do pecado, da justiça, do juízo, e olha o que Ele fala, do pecado, porque não crê em mim. Então significa que o Espírito Santo que habita em mim e você, ele nos capacita, não é verdade? O Espírito Santo que habita em mim e você, ele não vai nos deixar parado, estagnar. Então significa que ele vai querer nos conduzir em todo o tempo para estarmos em movimento, fluindo no Espírito, vivendo o mover do Espírito. Mas isso ao mesmo tempo depende também de um posicionamento meu e teu. O quanto nós queremos viver isso. Porque se nós quisermos, então o Senhor ele vai convencer do pecado. E aí aqueles que não creem vão poder ouvir, aprender, caminhar com o Senhor através do Evangelho pregado através da tua vida. O ir de pregar o Evangelho é você não entrar no lugar de apenas eu sou um ouvinte, mas eu sou um praticante. E eu estou trazendo coisas simples aqui, mas a grande realidade é o quanto nós temos vivido realmente isso. Porque até mesmo eu como pastor, se eu não me atentar, eu vou usar o púlpito como o único lugar onde eu prego o Evangelho. E a grande realidade é que tem muitos vivendo isso. Mas você prega o Evangelho com a tua vida. É quando você está dentro de um shopping, na rua, quando você não tem receio de falar para alguém que está, orar por alguém que está enfermo. Você está me entendendo? Porque hoje a gente tem visto também, infelizmente, muitos líderes estagnados apenas num púlpito, e muitos líderes de gabinete, e o Senhor espera muito mais de mim e de você, que nós venhamos realmente sermos ousados no Espírito, para que as pessoas elas possam entrar e conhecer, e estar nesse caminho da verdade e da vida, através do Evangelho que eu e você não tivemos vergonha de pregar. E aqui o Senhor está trazendo algo muito poderoso. Ele está falando, olha, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então significa que já existe uma sentença sobre o inferno, o diabo já tem a sentença dele, não há mais acusação sobre a minha vida e a tua vida. Então significa que nós temos livre acesso para pregar o Evangelho. O diabo não pode te paralisar, já existe uma sentença sobre ele, a morte eterna. Você crê nisso? Então o que é que tem nos paralisado? As distrações. As distrações. Eu estava compartilhando que quando nós estávamos com o Descende acontecendo, de repente começou a fluir nas redes sociais uma canção de um ministério até do Nordeste. Eu nem sei o que é, se é um ministério ou se não é, mas eu sei que era uma canção. E essa canção começou a virar uma polêmica. Será que essa canção realmente ela é uma canção cristã? Será que ela está ligada a outros tipos? Será que está ligada ao ocultismo? Mas o grande detalhe é que enquanto nós estávamos vivendo algo tão poderoso no Brasil, nós estávamos vendo líderes se degladiando na internet para saber se aquela música era de Deus, se não era, quem estava a favor daquela música, quem não estava. Sabe o que era isso? Distrações no meio de algo tão poderoso que estava acontecendo no corpo de Cristo. E a minha pergunta é, o que é que tem nos distraído? Porque se você for comigo agora lá, por gentileza, abra a tua Bíblia em Lucas 24. Lucas 24, eu gosto muito desse texto, e aqui é muito conhecido, porque são aqueles dois que estavam rumo a Emaús. Lucas 24, de 13 a 32, diz assim: E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E tem uma curiosidade, que Emaús ela era considerado, ela tinha um nome como fonte das águas quentes, e ela ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E esses dois, eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles.
mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Sabe, esse texto aqui, ele traz algo de um grande ponto de atenção que eu e você precisamos ter, porque a grande realidade é que, quando nós estávamos lendo lá, João, Jesus ele estava falando: um pouco e não me vereis, mas também tão pouco e ver-me-eis, porque eu vou para o Pai. O que Jesus estava falando ali? Que ele morreria na cruz, mas que ele ressuscitaria. Ele estava deixando bem claro que era necessário a sua morte. Agora, aqui nós vemos dois andando rumo a Emaús, e de repente Jesus aparece, e eles estavam como que os olhos fechados, e eles não conseguem reconhecer Jesus, e eles estão ali distraídos, e sabe qual é a distração deles? As lamentações. Eles estão distraídos se lamentando. Lamentações nos distraem. Qual que era a lamentação deles? Jesus estava ali ressurreto, andando com eles, e eles ainda estavam lamentando por ele estar morto na cruz. A distração deles, sabe qual era? Um lugar muito poderoso, que foi o lugar onde Jesus morreu, a cruz. Só que a cruz, ela pode ser uma bênção, como a cruz também pode ser uma distração, porque para aqueles dois, a cruz estava sendo a distração, porque enquanto Jesus estava ali caminhando com eles, eles não estavam conseguindo reconhecer que era ele, e eles estavam ainda com as suas mentes aprisionadas, com a sua fala aprisionada, com a sua fé aprisionada em Jesus morto na cruz. E isso é forte, meu irmão, minha irmã, porque a grande realidade é que Jesus pergunta para eles: olha, sobre o que vocês estão falando? E aí eles falam: nós estamos falando dos acontecimentos. Quais acontecimentos? Jesus ainda num senso de humor, eles falam: da onde você vem? Você é um peregrino, da onde você vem? Nós estamos falando de Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, e ele era a esperança que nós tínhamos de remir Israel, só que agora ele está morto. Aonde está a distração deles? Jesus ainda morto numa cruz, e Jesus está andando ali com eles, e eles não estão percebendo. Está vendo como eu e você precisamos nos aprofundar muito ainda no Evangelho, caminhar tanto com o Senhor para podermos discernir a presença dEle, discernir quando Ele entra num ambiente, discernir quando Ele chega num lugar e a atmosfera muda. Aqueles dois não discerniram porque os olhos deles estavam como que fechados, e o grande detalhe é que eles já tinham ouvido acerca da ressurreição. Olha só, eles estavam falando: não, nós ouvimos sobre duas mulheres que foram até o sepulcro, e elas confirmaram que ele não estava mais lá. E aí depois isso foi confirmado através de outros dois, que também tiveram uma visão de anjos, que disse que ele não estava lá.
Então, olha só aquilo que eu estava falando, se nós estivermos atentos a ouvirmos a voz do Senhor, o nosso Deus, porque o diabo ele quer roubar a nossa atenção, ele quer nos distrair, e esses aqui já tinham ouvido acerca da ressurreição, eles já tinham evidências da ressurreição, e mais do que isso, Jesus estava ali andando com eles, e eles estavam com olhos fechados, mas ainda mais do que isso, eles não estavam conseguindo discernir aquilo que eles ouviram. Eles já ouviram sobre a ressurreição, mas eles estavam distraídos em Jesus morto na cruz. E o segundo ponto, segunda distração, além das lamentações, na verdade não é a distração, aqui nós vamos entrar no segundo ponto, que Jesus ele percebe a distração deles, e Jesus ele traz eles para um lugar muito poderoso, relembrar as Escrituras. Jesus traz eles para um lugar muito poderoso, que é voltar para o caminho da presença do Senhor, voltar para o caminho aonde eles vão entender o valor das Escrituras. E olha só o que continua dizendo lá no versículo 25, e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele achava em todas as Escrituras. Jesus percebeu, e quando ele chama a atenção, ele fala: ó nécios, ele está dizendo: ó ignorantes, vocês são tardios de coração, vocês não estão percebendo, vocês não estão discernindo. E aí o que ele faz? Ele vai trazê-los de volta para o lugar de alinhamento. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 119, 105: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. O que o Senhor está trazendo eles de volta? Para a palavra, para trazer lâmpada para os pés deles, luz para os caminhos deles, trazê-los de volta para que eles possam não só ouvir, mas para que eles possam entrar nesse lugar de: eu preciso discernir essa palavra, eu não posso me deixar distrair por aquilo que está acontecendo ao meu redor, eu tenho que estar atento àquilo que o Senhor quer fazer em mim e através de mim. Provérbios 6, 23, porque os mandamentos é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. O que o Senhor está fazendo? Trazendo eles para a correção, para continuar levando-os para o caminho da vida. Isso é poderoso, meu irmão. Só que o grande detalhe é que eu e você precisamos talvez analisar hoje a nossa vida, entender o que é que está nos distraindo. Eu preciso voltar para as Escrituras. O que é que está me distraindo? O que eu não estou percebendo e discernindo da presença de Deus? O que eu não estou discernindo que Ele quer fazer aqui em Belém? O que eu não estou discernindo que Ele quer fazer dentro da minha igreja? Que Ele quer fazer dentro da minha família? Que Ele quer fazer com os meus filhos? Às vezes a gente está tão focado no ministério, mas o que Ele quer fazer primeiramente dentro da minha casa? O que Ele quer trazer? Qual é a palavra que o Senhor tem para a minha vida e para a minha família, agora, para esse novo tempo que nós estamos vivendo? Eu acho lindo nessa caminhada rumo a Emaús, porque chega um momento que eles fazem um convite. Olha, continuando aqui, versículo 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. A grande realidade é que Jesus ele está esperando um convite meu e teu, porque senão nós vamos começar a nos acostumar com as agendas, nós vamos nos acostumar com a igreja, nós vamos acostumar com as coisas, e nós precisamos fazer um convite, e esse convite é todo dia: fica conosco, Senhor, fica conosco,
porque senão eu vou andar por mim mesmo, senão a vaidade vai entrar, senão eu vou achar que sou eu, é a minha pregação, é a forma como eu lidero a igreja, a forma como eu lidero o louvor. Não, fica conosco, Senhor, porque todos os dias nós precisamos ter os nossos olhos abertos, para que a gente não venha a ser consumido. Lamentações 3, há uma promessa tão poderosa, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essa é a causa de não sermos consumidos. Abre os nossos olhos, Senhor, para que todos os dias a gente possa acordar, e a primeira coisa que sai da nossa mente, do nosso coração e da nossa boca é: nós te amamos, Jesus. Senhor, fica comigo esse dia. Senhor, conduz os meus passos. Senhor, me coloca, Senhor, nas veredas da justiça. Senhor, continua alinhando o meu caminhar. Senhor, eu não quero me perder na vaidade. Esse mundo não vai me consumir, as ideologias não vão me consumir, a vaidade não vai me consumir. Eu não serei consumido, porque é uma promessa do Senhor sobre mim. As tuas misericórdias se renovam. Eu recebo o renovo das tuas misericórdias sobre mim. Eu recebo o renovo da minha mente, Senhor, na tua palavra. Senhor, eu vou para a tua palavra, porque eu quero, Senhor, eu quero caminhar em retidão, e eu não quero pecar contra ti. Por isso eu quero guardar a tua palavra no meu coração. Então nós precisamos revisitar a palavra todos os dias, para que a palavra ela venha nos alimentar e trazer sustento, e ela venha nos aprimorar também no nosso discernimento. Você está me entendendo? Então a grande realidade é que o Senhor ele está preparando um caminho, e na verdade o caminho já está preparado. O Senhor só quer que eu e você entre nesse caminho, para que a gente venha entrar num lugar de profundidade, de maturidade, e assim sermos usados pelo Senhor para preparar o caminho para a próxima geração. Quando eu estive em Israel, eu achei tão forte uma resposta que um guia trouxe. Nós estávamos em Cafarnaum, e eu tinha visto ali uma parte de escavações, e de repente eu vi um terreno plano, e nós já estávamos saindo ali de Cafarnaum, e eu perguntei para o guia, eu falei: o que é esse terreno aqui? E além de guia, ele era também arqueólogo, e ele trouxe uma resposta que eu achei tão poderosa. Ele falou assim: Anderson, na verdade isso aqui são terrenos que ainda não foram escavados, mas a grande realidade é que a minha geração não vai escavar, porque nós estamos deixando para que a próxima geração escave, para que a história não se perca, para que haja sempre continuidade das evidências do Senhor. Isso é forte, não é verdade? O que ele está dizendo? A gente está preparando um caminho para que a próxima geração continue a viver as revelações. Então a grande realidade é que o Senhor está esperando que eu e você estejamos atentos à sua voz, que nós não venhamos nos distrair com esse mundo, nos distrair com os enganos, e nós estejamos nos preparando para que a próxima geração ela esteja apta para dar continuidade, fazer coisas ainda maiores. Você crê nisso? Mas a grande realidade é que nós precisamos fazer um convite: fica conosco, Senhor. E o interessante é que não é Jesus que os constrange, são aqueles dois que constrangem Jesus, dizendo: fica conosco, entra aqui, porque já está ficando tarde. E Jesus estava esperando isso, e o que ele faz? Ele entra, e aonde ele vai? Para o lugar de intimidade. Qual é esse lugar? A mesa. Ele vai e ele se assenta à mesa com eles, porque a mesa é lugar de intimidade, a mesa é lugar de repartir, a mesa é lugar de olhar no olho, a mesa é lugar onde você serve um ao outro, a mesa é onde você traz ali tudo o que está acontecendo, desde coisas talvez ruins, mas também as coisas boas. A mesa é lugar de intimidade. Só que há algo poderoso na mesa, há algo poderoso quando Jesus se assenta à mesa. Olha só, versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram ele, e ele desapareceu-lhes. Olha como é poderoso esse texto. Quando Jesus ele se assenta à mesa, o que ele faz? Ele pega o pão,
Ele abençoa e Ele parte. Eu vou trazer um entendimento e algo que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. A grande realidade é que aqueles homens, aqueles dois, estavam ainda frustrados, desanimados, desencorajados, desesperançosos, porque os olhos deles ainda estavam vendo Jesus morto na cruz. Jesus abençoa aquele pão e Ele parte. Sabe por quê? Ele está mostrando para eles: o que vocês ainda estão vendo é isso aqui, ó, o pão partido. O que os teus olhos ainda estão vendo sou eu morto na cruz. Mas Ele abençoa, porque é aquilo que a sua morte na cruz foi uma bênção, não é verdade? Mas ao mesmo tempo, quando Ele parte o pão, Ele traz a revelação que eles haviam perdido. Ele traz a revelação do Cristo ressurreto. Os olhos deles são abertos, e aquele momento, o que acontece? Ele desaparece, mas eles conhecem Jesus. Eles reconhecem, era o Cristo, era Ele quem estava. Sabe como é que eles reconhecem? Porque eles não estavam conseguindo dar linguagem, ou ao mesmo tempo discernir exatamente o que estava acontecendo. Mas olha o diálogo deles no final desse texto. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então significa que alguma coisa estava fluindo, alguma coisa eles estavam percebendo, mas eles não estavam conseguindo discernir. E a grande realidade é que o Senhor espera de mim e de você apenas um convite, para que Ele venha abrir os nossos olhos todos os dias, para que a gente não entre em um lugar de distração, e para que a gente possa ver o Cristo revelado todos os dias da nossa vida, reconhecer o Cristo revelado, para que Ele continue nos colocando nesse lugar. O que eu estabeleci: ide e pregai o Evangelho. Sabe por quê? Porque Ele aparece, depois que ele ressurge da morte, depois que Ele é ressurreto, Ele vai até os discípulos, Ele aparece para os discípulos. E sabe aonde Ele encontra os discípulos? Escondidos. Porque eles estavam ali, talvez na mesma situação. Ai, Jesus morreu. E aí Ele aparece para os discípulos. Eles estavam com medo, escondidos, e o que Ele fala? Ei, eis que vos envio a vós. Não é isso? O que o Senhor está falando? Vocês estão distraídos, com medo. Vocês estão distraídos, e aqui eu já dei uma direção: eis que vos envio a vós. Então significa que aquilo que Ele estava falando lá em João, que Ele estava dizendo: olha, eu não disse tudo, porque na verdade eu estava andando com vocês. E a grande realidade, eu volto a dizer que eu e você conhecemos a palavra, está escrito. E agora Ele está dizendo para mim e você: eis que vos envio a vós. Então esse preparando um caminho, a grande realidade é o Senhor dizendo para mim e para você: eis que vos envio a vós. Está na hora, faça alguma coisa. Sai apenas de ser alguém que vai ficar sentado numa cadeira todos os domingos. Mas não, você precisa pregar o Evangelho nos lugares onde o Senhor tem te colocado. Não é apenas dentro da igreja. Aqui é o lugar, meu irmão, minha irmã, onde eu e você recebemos a palavra, somos cheios da palavra, vivemos comunhão, adoramos ao Senhor como igreja, oramos um pelo outro, vivemos o amor do Senhor. Mas aqui também é o lugar onde o Senhor está nos preparando. Eu fui numa igreja há uns anos atrás de um pastor que já está com o Senhor, um grande homem de Deus. Inclusive ele escreveu o livro 40 Dias de Jejum e Oração, pastor Edson Queiroz, a PIB de Santo André, Primeira Igreja Batista de Santo André. Eu lembro quando eu fui pregar lá, o que me chamou a atenção é que dentro da igreja tinha uma placa dizendo assim: a partir dessa porta você está entrando em um campo missionário. Não era lá de fora para dentro, era quando você lia de dentro da igreja e você ia pisar da porta para fora. Se prepare, você está entrando num campo missionário. Porque a grande realidade é que o ID ele não vai terminar até que o Senhor venha, na verdade, mas Ele vai dar continuidade aqui. Enquanto você é vivo, enquanto você respira, faça alguma coisa, meu irmão. Prepara o caminho para a próxima geração. Invista nos teus filhos, invista na tua família, sabe? Invista nessa geração, não tenha receio. Sabe, às vezes eles podem ser imaturos,
Mas a grande realidade é que muitas vezes eles estão muito mais ousados e corajosos do que nós estamos. Então que nós não venhamos nos distrair, mas que nós venhamos entrar nesse lugar de dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando, para que a gente não venha entrar no questionamento que esses dois entraram. Porventura não ardia em nós o nosso coração, enquanto Ele caminhava conosco, enquanto Ele compartilhava sobre as Escrituras? O que está ardendo no teu coração, meu irmão, minha irmã? O que está ardendo? Dê vazão ao que está ardendo. Faz alguma coisa. Vamos ficar em pé. Desculpa o horário, quero orar com vocês. Mas eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E eu queria te convidar a você colocar o teu coração agora diante do Senhor. E você refletir: o que é que tem me distraído? O que tem me tirado do foco? O que o Senhor já falou, e eu estou demorando tanto para entrar nesse lugar de obediência? Sabe, é uma noite de nós voltarmos a fazer um convite para o Senhor, independente do teu tempo de ministério, mas até mesmo as distrações de muitas vezes a gente quer viver expansões, vamos abrir igreja, Senhor, eu só quero abrir se o Senhor falar, eu só quero me movimentar naquilo que o Senhor falar, porque eu não quero ser movido por ego, por vaidade, eu não quero ser movido por números, eu quero ser movido por aquilo que está no teu coração, Senhor. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus. Abre os nossos olhos espirituais. Fica conosco, Jesus. Senhor, eu oro por cada vida aqui, Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que a gente possa realmente analisar a nossa vida, analisar o cristianismo que nós temos vivido. Senhor, nós temos tanta liberdade de pregar o Evangelho, e muitas vezes a gente tem ficado tão distraído nas expansões, distraídos nos números, a quantidade de pessoas que temos ou não temos na igreja. Senhor, nós só queremos ouvir e obedecer a Tua voz. Nós só queremos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor estabeleceu, que está na Tua palavra. Senhor, nós queremos viver o ide pregar o Evangelho. Nós queremos, Senhor, conhecer o Senhor. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, nós pedimos, ajuda-nos, Senhor, a realmente discernirmos aquilo que tem tentado nos distrair, nos tirar do foco, e que nós possamos perceber a Tua presença, perceber o Teu soprar, perceber os movimentos que o Senhor está fazendo. Assim como no tabernáculo, quando o tabernáculo foi construído, a Tua palavra diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Senhor, a Tua palavra diz que quando a nuvem se movimentava, o povo ia adiante, quando a nuvem parava, o povo parava. Senhor, ajuda-nos a discernir o movimento da Tua nuvem. Senhor, ajuda-nos a discernir quando a nuvem parar, quando nós temos que nos aquietar, para que realmente nós possamos ouvir a Tua voz, discernir, Senhor, qual é o próximo passo, para que nós não venhamos estar fora da nuvem, Senhor. Senhor, livra-nos de tudo aquilo que é distração. Livra-nos até mesmo, Senhor, das distrações das redes sociais, que às vezes nós queremos tantos likes, queremos tantos seguidores, Senhor, e nós não estamos nem sendo um seguidor do Senhor direito. Senhor, nós pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes temos negligenciado aquilo que o Senhor já estabeleceu. Livra-nos de nós mesmos, Jesus, e leva-nos para esse lugar de sermos guiados pelo Teu Espírito. Espírito Santo,
fala conosco, guia os nossos passos. Senhor, Espírito Santo, aguça o nosso discernimento, aprimora o nosso discernimento. E mais uma vez, Senhor, nós fazemos o convite, fica conosco. Se assenta à mesa e revela-nos, Senhor, realmente tudo aquilo que está no teu coração. Essa é a nossa oração, em teu nome, Jesus. Amém. Amém.